Olá pessoal, aqui é a Cláudia Sensei e aproveitem o compilado do episódio 1 até o 4 do nosso querido protagonista Sangue, o mestre do debuff. Fiquem com o vídeo. O episódio começa com um monólogo. Eu não posso ser um desses caras fortes. Afinal, eu não tenho nenhum talento. Nós vemos um cara poderoso de armadura segurando uma espada. Seu cabelo parece quase uma juba de um leão. Uma moça segurando uma esfera gelada azul. Seus cabelos eram azuis e muito belos. Eu também não tenho sorte. Você vê muito dinheiro, muitas riquezas, muitos itens. Um cara segurando um troféu, ou melhor, um bastão, e usando uma coroa como se fosse o rei, ou dinheiro. É extremamente comum, não? A realidade muda para a mão de uma pessoa segurando uma nota de dinheiro, menos que um humano. Nesta situação, os ricos, os sortudos, os nobres, os poderosos se juntavam, e o homem alto e esguio, segurando somente uma notinha de dinheiro, era como uma sombra de um passado muito esquecido, de uma realidade distante e inalcançável, que jamais seria a dele. Mas o mestre disse, ele lembrou enquanto segurava a nota com mais firmeza. Seu olhar, apesar de tudo, agora era confiante. Para vencer, não é necessário ser mais forte que o inimigo. Várias criaturas cercavam ao redor, dragões, bestas marítimas, até. Se eu não posso ser mais forte que meu inimigo? As criaturas o cercavam ao redor, então eu farei com que eles sejam mais fracos do que eu. Admito, nunca vi algo assim antes, mas parece bem interessante. E assim surge o nosso pratinha, que aprendeu uma magia poderosa para dar debuff nos adversários. Deus da plenitude, a resistência e imunidade de todos os inimigos diminuem. Fragilidade verdadeira, a saúde humana do inimigo diminui gradualmente. Todos os adversários e monstros, criaturas e bestas ficaram mais fracas subitamente quando a magia foi ativada. Afinal de contas, se você não tem mais toda aquela força, como você iria lutar? Um orc, ou melhor, um ogro, com seu martelo poderoso tenta atacar o protagonista, mas ele já estava pronto, com seus olhos roxos e o seu dedo como se estivesse escrevendo no ar, com uma magia roxa. Um poder estridente faz com que o chão quebre aonde ele acertou. Porém, o protagonista esperava isso e só com uma mão para o ataque e até quebra o martelo. Uma situação que ficou completamente desbalanceada ao seu favor agora. Desprezo pelo forte, reduz o dano recebido de inimigos com um nível superior ao seu. Com todas essas magias, começou a afetar o adversário, pegando sua espada, ou melhor, sua lança poderosa, começa a atacá-los sem piedade e sem esperar, sem hesitar. Ele estava pronto para isso. E ele acerta no adversário com toda a sua força, o atravessando. Ele parte para cima, numa velocidade muito alta, fica em cima da lança e prepara-se para dar um socão na cara dele, um sorriso confiante e energia púrpura ao seu redor. As criaturas estavam enfurecidas, porém ele era mais rápido e já tinha uma carta na manga. Lembre-se disso. Ele se lembrou. Um velho ancião, com barba e cabelos longos, falava em sua memória. Lembre-se disso. Essas palavras ele jamais esqueceria e jamais esqueceu mesmo. Primeiro, enfraqueça-os. Ele continua seu monólogo enquanto continua a lutar. Ele corta uma criatura ao meio enquanto pensa, então derrote-os com apenas um único ataque. 2 golpes não são impressionantes.
Ele continua cortando seus adversários, agora com outro ataque. É necessário derrotá-los somente de uma vez, com um único golpe. Ele realmente tinha 2 lanças pequenas, porém de cabos longos. Isso é exatamente... As criaturas continuam sendo afetadas pela magia poderosa dele. Porém, não importa o nível que elas estivessem, já era inútil agora tentar enfrentar alguém que estava conseguindo ser superior a elas com a magia apenas. Isso é exatamente o que o mestre dos debuffs é. Brave New World, Mundo Valente. Abreviado como BNW, esse jogo, na realidade, é um MMORPG de um mundo aberto de realidade virtual que se orgulha por ter a maior escala da história dos jogos. Liberdade total garantida. Um vasto e diverso mundo de mapa-mundi com 30 milhões de quilômetros. Você vê no cenário várias pessoas andando, várias ilhas com construções diferentes por aí, vários cenários, vários climas, vários biomas, quase 2 bilhões de NPCs e conteúdo quase que infinito, e até mesmo um sistema de combate e gráficos perfeitamente recriados. Realmente um sonho para todos os jogadores de RPG. BNW não é apenas um jogo, é um mundo alternativo. Nosso protagonista pensa: afinal, eu não estava interessado nessas coisas. A maior razão de eu começar a jogar esse jogo foi apenas uma. Exatamente, dinheiro. Afinal de contas, essa é a vida real, meu filho. Seus companheiros de equipe estavam reunindo um grande tesouro. É todo o saque que conseguiram de sua jornada anterior. Comecei há 1 ano apenas com a ideia de que poderia ganhar dinheiro jogando, ele pensa. Relembrando, quando estava passando pela rua, vi um cartaz, e esse cartaz estava anunciando o jogo. Embora seja de raridade normal, consegui a classe de Elemental Mage, ou seja, Mago Elemental. Vários livros o cercavam, e como resultado do meu esforço constante, tornei-me o mestre da Beamer Guild, que tem apenas 200 membros. É uma guilda de tamanho considerável. Em seu pensamento, ele pensa: ok, com isso parece que não terei problemas para viver por um tempo. Ele pensa enquanto vê o tesouro. Um de seus amigos animados fala: cara, isso é incrível! Com isso, você deve ter feito centenas de reais, certo? Como você descobriu uma masmorra tão boa assim? Na tradução está em reais, mas na realidade devia ser yuan. Com uma expressão engraçada, ele fala: bem, existe um método que todos conhecem, não é? Quando ele fala isso, ele toca no ombro de seu amigo, de cabelos castanhos curtos e mais claros, um pouco médios. Se até eu, que não tenho nem educação formal, nem uma família decente, tenho talentos para jogos, parece que não há lei nesse mundo que diga que você deve morrer. Todos vocês têm tempo mais tarde, né? Eu vou limpar o lugar, ele fala enquanto dá uma risadinha. Seus companheiros de time olham para ele, enquanto um de seus amigos fala: sério, Rugion? Outro fala: vamos lá, como esperar nosso mestre da guilda. Ele põe o ombro no ombro de seu amigo, e então fala: esse jogo é o único caminho para minha sobrevivência. Afinal de contas, infelizmente é assim que o mundo funciona. O cenário muda. Havia muita neblina, muitas nuvens. As montanhas estavam cobertas dela. Uma chuva intensa pairava sobre a floresta e 2 pessoas, armadas até os dentes, ferozmente perseguem alguém. Isso mesmo, nosso protagonista. Ei, você, o devedor! Um dos caras fala: droga! Por causa da chuva, mal consigo ver um palmo à minha frente. Hã?
Ele estava bem ali na frente, para onde é que ele foi? Parecia que ele tinha ido para esse lado. Eles param de correr enquanto conversam e olham ao redor para tentar achar ele. De qualquer forma, não há para onde fugir, vamos procurar ele. Fala o cara que tem a bandana cobrindo a sua cabeça. Nosso protagonista fica aflito e um pouco nervoso. A chuva continua caindo e ele pensa, droga, esses desgraçados da Gênesis. Guilda Gênesis se tratava de uma guilda de pessoas poderosas, uma mega guilda com grande influência dentro do PNW. E são esses desgraçados que destruíram a Biemer Guild, que eu administrava. E tanto criei, tanto amei e tanto me esforcei. Realmente, de um dia para o outro, tudo foi perdido e ele se sentia sem chão, sem rumo. Mesmo sendo uma guilda gigante, que imaginei que a diferença de poder fosse tão grande, ele comenta. Suspirando, ele continua falando, não consegui nem lutar direito antes de ser destruído completamente. O sistema do jogo, então, dá um alerta para o nosso protagonista. Alerta! Você está jogando Brave New World há 47 horas. O uso excessivo do jogo pode interferir na sua vida cotidiana normal. Ele olha para o painel e comenta, caramba, não tem para onde ir. Para onde você quer que eu vá? Ele não completa essa frase e continua pensando, se eu fizer isso, logout agora, tudo que me espera é um quarto semi-subterrâneo, fedendo a mofo e uma cápsula de um VR desgastada. Eu acumulei dívidas para conseguir itens caros, para enfrentar a Gênesis apenas. Mas perdi tudo por causa da traição dos colegas em quem confiava. Os únicos itens que restavam eram apenas carne seca retorcida 31, manto rasgado, mapa do tesouro dividido ao meio e um bastão de encantamento. Seria esse o fim? Ele suspira, desapontado, perdendo as esperanças, enquanto desliza com suas costas contra a árvore, sentando agora ao chão. Por quê? Ele morde seus lábios de frustração. Por que eu não consigo? Por quê? Depois de tanto esforço e dedicação, sua mão fica trêmula de frustração, enquanto ele arrasta seus dedos contra o chão lamacento, fazendo marcas nele. Por que eu sempre perco? Ele chora de frustração. Sua vida dependia disso, como ele ia pagar as contas, como ele ia conseguir manter um padrão bom. Se bem que não dava para mais chamar aquilo de um padrão bom. Ele mal tinha direito o que fazer na própria vida real. Seu quarto não era um dos melhores, era um lugar quase caindo aos pedaços. A chuva continuava caindo, ela não parava de cair, e as suas lágrimas também não paravam de cair. Essa frustração continuava. E então, do nada, enquanto ele estava ocupado chorando, um homem velho, com aparência sábia, fala, é porque você é fraco. O jovem se espanta e olha para cima. O velho estava usando uma túnica longa. Ela tinha mangas longas. Ele estava usando um par de sapatos. A sua barba era longa, seu bigode bem feito, e seu cabelo longo estava quase que amarrado num coque, não completamente. O senhor idoso continua. O mundo é um lugar de sobrevivência do mais forte. O natural que os fracos sejam pisoteados. Por que você se sente tão injustiçado? Ele pergunta, seus olhos vermelhos olhando fixamente para o protagonista. Velho? Desde quando você tá aqui? Ele se pergunta em sua mente. Aí o velho continua seu monólogo. Um jovem tão verde, choramingando como um mendigo. É realmente patético. E esse comentário do velho irrita muito o protagonista. E ele pensa, quem é que ele tá chamando de mendigo? Indignado. Senhor, por favor, se importe, continue seu caminho.
Estou em posição de brincar com palavras agora. Ele se levanta e vira. Porém, o senhor fala: o quê? Você não pode simplesmente virar as costas quando um adulto tá falando. Do nada, algo surpreende o protagonista. E ele fala: senhor, cuidado! Era realmente um daqueles caras que estava seguindo nosso querido protagonista mais cedo. Ele está preparado, dá um salto, levantando a espada em direção ao senhor idoso. O senhor idoso tá com uma cara perplexa e não parece importar muito pro que tá acontecendo, então o protagonista tá aterrorizado, sem saber muito o que fazer. O estourão acontece. Então o outro fala: ah, que sujeito mesquinho. Você disse que iriam ir juntos, por que você tá indo sozinho? Ele reclama com o outro: é que você é lento, cara. De qualquer forma, o outro fala enquanto olha para a situação, um pouco nervoso: você realmente não fez logout, hein? Infelizmente, o nosso protagonista se machucou um pouco, mas não tinha muito jeito. O cachorro disse que a realidade daquele cara é mais infernal, então ele não fez logout. O que é isso? Uma piada? Aí o outro comenta: isso é sério? Ele tá com ar desapontado. O protagonista acabou machucando seu pulso e não tinha nada que fazer. Tô ferrado mesmo. Não tenho nenhuma arma pra usar. Senhor, é perigoso aqui, então por favor, vá logo embora. Hã? Por que eu... Porém, o protagonista interrompe e fala: ah, sério? Não é hora de brincar, entendeu? Ele fica nervoso. E esse velho? O que é ele, um NPC? Um dos figurantes pergunta enquanto olha para a direção. E outro cara fala: esse cara é realmente engraçado, se preocupando com o NPC. Esse cara foi sempre assim. Ele gosta de fingir ser bom samaritano. Uma pessoa fala enquanto encosta a mão no ombro do outro: você? O nosso protagonista fica com os olhos arregalados. Seus olhos azuis olham para quem acabou de aparecer. Kim Jin-woo, esse traidor maldito. Isso mesmo. O amigo, o cara que dava de amigão e de bonzão, nada mais nada menos, era um traidorzinho de figurante meio de dois caras. Traidor é uma palavra um pouco dura, não acha? A cara dele fica mais sombria e fala: eu só mudei de lado porque eu recebi uma oferta melhor, apenas isso. O protagonista indignado, sem poder fazer muito, fala: como você pode fazer isso comigo? Eu te tratei como se você fosse minha família. Aí o outro fala: essa ladainha de família, não tá cansando disso, não? Se realmente nos considerasse família, não teria se oposto a Gênesis. Você só mandou os membros da guilda para a morte porque não queria perder a guilda, não é? E isso era um choque para o jovem de cabelo curto azul escuro. Não, eu só... Porém, ele não deixa ele finalizar e fala: família? Esqueça isso. Ele pega uma arma de um portal mágico, a laranja. Raios de eletricidade saem. Você não sabe que deve evitar empresas que se dizem família? Você só se torna família quando o negócio vai bem. E ele se prepara para utilizar um ataque mágico pelo ver da situação, provavelmente de fogo, mas nós não temos como saber. Então, foi você que roubou a minha arma. O protagonista comenta irritado, enquanto olha para a situação que estava mais fora de controle do que carroça sem direção. De qualquer forma, se você tivesse ficado com isso, seria apenas um estorvo, não é? Eu vou fazer bom uso dela, então não se preocupe. Ele fala em tom malicioso enquanto aponta para a direção. Um ataque mágico de fogo se formando. Sua arma era incrível, ele fala, com desdém. Enquanto parte para cima, um ataque mágico de fogo para a direção do protagonista estava indefeso. Uma grande explosão de fogo acontece. O outro cara comenta: esse cara é um psicopata. Mesmo depois de compartilharmos a mesma comida, você o descarta assim. Ele suspira, enquanto os outros dois olham para a situação. E o cara falou: você tem que pisar neles até que eles não possam mais se levantar, certo?
Aí o velho fala: que jovem desprezível. A cara do traidor era de choque ao perceber o que aconteceu. O velho continua: mesmo sendo um lixo, não esfaqueio pelas costas aqueles que me ajudaram, só sorrio. O protagonista estava caído com essa bunda no chão, olhando perplexo e com surpresa. Era o velho. O velho defendeu o ataque com uma magia de eletricidade. Ou parece eletricidade. Você nem mesmo serve para reciclagem. Eita! Ó fora, não deixa ninguém. Velho, ó, língua fada, O nosso protagonista olha pro senhor de cabelos longos, que, nossa, é bem longo mesmo, hein? Fala: senhor? Aí o traidor fala: o quê? Aquele velho, ele bloqueou o ataque? Ele fica surpreso, em choque. Ataque? Que ataque? O velho fala, enquanto cerrava seus punhos. Ele parecia bem irritado mesmo. É assim que se faz, garoto. E ele manda um ataque devastador, mágico, quebrando o chão e tudo na sua direção. Parecia até que era vento. E isso acerta os 3 figurantes e o traidor mandando eles de escanteio. O que é isso? O protagonista, para se proteger, bota um dos seus braços na frente dos seus olhos enquanto os fecha. Mas quando ele o abre, tem uma surpresa. Era uma sequência muito longa, de vários noves e várias vírgulas. Os caras foram mandados ao escanteio para onde o sol não nasce e o chão estava todo esburacado. Max Damage, o máximo de dano que pode ser infligido no jogo. Celular. Velhinho, velhinho brabo. Seria possível? Ele pensa enquanto sua mão se estende. Porém, a runa foi ativada a runa de percepção. E a magia, ele olha, velho que passava pelo caminho. Seus olhos brilhavam amarelo, classificação de existência NPC, raça humana. Seus olhos continuam brilhando amarelo intenso, nível 999. O maior nível que alguém pode chegar. Isso é impossível. O nível dele. O nosso protagonista fica com ar de choque enquanto ele estava sentado no chão. 999? Ele fica surpreso ao olhar para o velho que passava pelo caminho. Classificação de existência, um NPC de nível 999. Algo inédito. O senhor fala: estou te observando há muito tempo, enquanto seus olhos vermelhos olhavam para a direção do jovem sentado. Ele continua falando: sem talento, sem dinheiro e sem sorte até. Uma farpada atrás da outra na direção do nosso protagonista que fala: não, senhor, por que essa verdade nua e crua de repente? O velho continua falando: porém, mesmo assim, eu gostei de você, que se debate com todas as suas forças, que se esforça. O jovem então olha quando uma notificação aparece na sua tela. Laços entre mestre e discípulo. Categoria missão épica. Descrição: faça uma reverência respeitosa ao velho que passava. Recompensa desconhecida. Aviso: deve ser feito com muito respeito. Caso contrário, você será espancado pelo velho irritado. O protagonista faz uma expressão de choque e surpresa. Uma missão épica? Isso é incrível, ele pensa. E o conteúdo da missão nem é tão difícil assim. Só a última advertência é que é um pouquinho. Não sei o que é, mas é uma oportunidade dessas que não aparece apenas 2 vezes. E não há razão para eu não fazê-lo. Rapidamente o protagonista se prostra, se curvando enquanto está com os joelhos no chão. Obrigado por me salvar, senhor. Por favor, aceite-me como seu discípulo. Ele não perde tempo. Então, a notificação do sistema o atualiza, parabenizando-o. Você completou essa missão épica. Laços entre mestre e discípulo. Parabéns! Você se tornou um discípulo de Deus. Você teve sucesso na mudança de classe. Sua classe foi alterada de Elemental Mage, ou seja, Mago Elemental, para Discípulo. Ele olha para suas mãos surpresas enquanto fala: mas que tipo de classe é essa? Discípulo.
O velho, olhando para a direção dele, fala: isso significa literalmente que você se tornou um discípulo do mestre. Ele fala enquanto se acerca do jovem: para você que se tornou um discípulo do mestre, eu abrirei o caminho para a invencibilidade. Ele estende sua mão para o jovem, ainda sentado, mas agora olhando para ele com ar de surpresa. E o jovem repete: invencibilidade. Ele engole em seco. Ele não podia deixar a oportunidade dessas passar. Sim, mestre. Ele fala com energia enquanto segura a mão oferecida a ele. Do nada, um círculo mágico se forma ao redor deles, dourado, com energia dourada e roxa, inscrições antigas, algo muito complexo e avançado. O jovem se surpreende. Inacreditável, ele pensa com um ar de choque. Isso é magia de teletransporte. Uma luz súbita surge, cobrindo os dois, e eles desaparecem do local. Em algum lugar na montanha Kunlun, um raio roxo acerta a montanha, especificamente no dos locais. O jovem respira ofegante depois de tal sensação que era o teleporte. Ele pensa: usar magia de teleporte tão rapidamente, algo que até os rankers acham difícil. Que lugar é esse? Ele se pergunta com uma expressão ainda de choque. O velho não perde tempo, se vira e começa a passar por uma parte da caverna. Esse velho é realmente um NPC? Não é um moderador, não? O jovem continua se perguntando esse pensamento. O velho então fala: não fique enrolando e venha comigo. Lá é o lugar que eu vou te ensinar. Ele fala olhando para a direção do jovem. Sim, mestre. O jovem fala prontamente quando se levanta e segue o senhor de idade. Ao ver o que estava ali esperando, quando eles chegaram, o jovem fala de uma expressão de surpresa e espanto, ou melhor, de impressionado. Uau! O lago é tão claro, mestre. Eles estavam no local secreto de caverna. Tinha um lago cristalino de águas azuis muito bonitas. É o lago da purificação. É o lago que vai purificar você. É o que o velho fala. Purificação? Você está falando sério? O jovem fala um pouco hesitante, por um momento. O senhor de idade, não olhando para a direção do jovem, mas agora ainda olhando para a direção do lago, fala: não planeje te ensinar por muito tempo. Vou te ensinar de uma forma intensiva e rápida em 99 dias. E este lago da purificação vai ajudar nisso. Eita nós. O reflexo do jovem é visto no lago de purificação enquanto ele olha para o senhor idoso. Então o jovem continua perguntando: o que significa? Ele olha para a direção do senhor, que anda para sua direção com os braços cruzados nas suas costas. O idoso então fala: é literalmente purificação. Um vinho novo deve ser colocado em odres novos. Então ele fala: você está tão sujo agora. Ele chuta a bunda do protagonista, fazendo ele cair para a direção do lago. O protagonista fica perplexo com a ação do velho, que chutou a bunda dele para a direção do lago. Então, vai se lavar primeiro. Ele fala quando o jovem cai dentro do lago. Ele prende sua respiração com a mão. Então pensa: eu tô morrendo. Hã? O quê? Eu consigo respirar? Ele fica confuso quando percebe que na realidade estava respirando muito bem, como se estivesse respirando fora da água, o que impressionava ele. Uma notificação aparece para ele: você está no lago purificado, ele está te purificando. Porém, outro aviso de emergência aparece: em breve você começará a sentir uma dor intensa, prepare-se para o sofrimento. 60 minutos. O jovem se espanta quando olha para aquilo. Ele não sabe exatamente o que era que ia acontecer. Porém, antes dele processar o que acabou de ler, tempo restante, o contador começou a se mover e ele começa a experienciar uma dor terrível. Ele grita de dor. Os seus gritos parecem escutados para fora do lago. E o velho ri de forma animada enquanto seu pulso é segurado por uma de suas mãos em suas próprias costas. Ele comenta: pelo seu grito, parece que está sentindo bem agora. Meu corpo não dá. Cada célula está queimando.
O jovem sente todos os seus músculos como se estivessem gritando. Até na vida real, a reação estava acontecendo. Ele se sentando na cadeira, a dor agonizante, e ele não podia não gritar. Como o sistema permite tanta dor? Logout, logout, ele tenta dar o logout. Sua mão trêmula para a direção da opção, porém, quando ele aperta o logout, ou melhor, antes dele apertar o logout, lhe vem a memória. Ele perdeu tudo, sua guilda, seus amigos, foi traído, foi perseguido. E ele também tinha que proteger sua irmãzinha mais nova enquanto era jovem. Seu pai era abusivo, alcoólatra e batia em sua mãe. Infelizmente, ele não tinha uma situação muito boa de vida em casa. Então, ele lembra também de seus trabalhos esforçados para construção, onde ele tinha que fazer uns trabalhos difíceis só para conseguir se sustentar com o mínimo de dinheiro que conseguia. Ele range os dentes e pensa, não, ele tinha determinação. 59 minutos e 52 segundos. 59 minutos e 51 segundos. Ele tentava suportar a dor. Eu não vou mais fugir. Ele estava determinado, o tempo continuava passando. E ele estava ainda dentro daquele lago. Então, o que pareceu uma eternidade, finalmente o tempo acabou. E ele submergiu do lago, respirando ar puro, finalmente. Apesar de toda essa dor, ele finalmente conseguiu. Ele se rasteja, muito fraco, para fora do lago, enquanto murmura que conseguiu. Ele ri feliz quando se deita fora do lago, no chão. Eu consegui, ele exclama feliz. Uma notificação subitamente aparece em sua frente. Hã? Sua felicidade, ou seu momento, foi cortado por um momentinho. A notificação falava que a purificação foi completa e que seu personagem será reiniciado. O seu nível foi de 201 somente para 1. Han Tae-sung. A gente finalmente sabe o nome de nosso querido protagonista, Han. Ou podemos só chamar de Sang mesmo. O Sang era um aventureiro, é um jogador e agora a classe é discípulo. Sang fica chocado com o que ele vê, sem acreditar. Ele grita, meu nível! Ele fica atônito que tá vendo e não pode acreditar. Todo seu esforço foi pro ralo. O velho, ainda paciente, como se nada tivesse de grande aconteceu, falou, a purificação foi concluída com sucesso. Mestre, o que está acontecendo aqui? Ele pergunta com ar aterrorizado. Meu nível caiu para o mais baixo dos baixos. O velho taca uma toalha para cima da cabeça do jovem, fazendo desorientar por um momento. Até 1 hora atrás, você era um inútil. É o que o velho fala, olhando para ele. 1 hora atrás? Você quer dizer que antes de encontrar você, mestre? O jovem pergunta, olhando para ele incrédulo. Aí o senhor fala, sim, força, resistência, mana e todo o resto. Não havia nada que prestasse em você. Ele continua falando com ar confiante e uma calma serena. E você esperava se tornar invencível com esse seu crescimento desequilibrado? Isso mesmo, crescimento desequilibrado. O jovem fica atônito enquanto olha para o mestre e ele pensa, você está dizendo que reiniciou o meu nível porque eu era um fracassado? O mestre então continua, eu, o grande mestre, vou recomeçar você da cabeça aos pés. Vou extrair seu potencial ao máximo. Em outras palavras, enquanto os outros ganham 1 de mana, você vai ganhar 1.2 de mana a mais acima dos outros. Quase o dobro. Espera um minuto. O protagonista pensa enquanto percebe o que ele acabou de falar. Então, se o nível 100 é o padrão e os outros ganham 100 de mana, eu ganharia 120, certo? Mestre, ele fala, pela sua graça, muito obrigado, farei uma grande referência com um discípulo. Ele faz rapidamente uma referência, muito feliz, enquanto o velho olha, rindo um pouquinho e suspirando. Hoje estou me prostrando muitas vezes.
Ainda é cedo para se alegrar, meu discípulo. O velho fala enquanto se vira. Para se tornar mais forte e incomparável, ainda há um longo caminho pela frente. Ele fala enquanto o jovem se levanta um pouco para olhar para a direção do seu mestre. Nos próximos 99 dias, você repetirá o mesmo processo pelo menos 100 vezes. Ele fala enquanto olha para frente. E o treinamento será ainda mais rigoroso. O jovem então fala com confiança: eu posso fazer isso. Seja 100 vezes ou 1000 vezes, contanto que eu possa me tornar o mais forte. Seus olhos brilhavam de confiança. Ele tinha certeza. Eu não desistirei. Ele fala com toda a força, com toda a certeza e determinação. O Senhor olha para a direção dele e então sorri. Esse coração, espero que não mude. Ele fala enquanto anda para fora da caverna, deixando o jovem para trás. Missão: início do verdadeiro treinamento. Transformação radical. Conteúdo: resistir ao treinamento de Deus. 0%. A progressão está em 1% agora. O tempo foi passando. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, uma grande construção muito bem detalhada, um arranha-céu chamado de Hive, sede da produtora BMW Hive, departamento especial Hexagon. Tinha muitas pessoas, a tecnologia era muito avançada, claramente não era algo que se tratava de pouca coisa, hein? A partir deste momento, um senhor de óculos fala enquanto olha para a direção da tela. O código épico 007 foi ativado, ele exclama, surpreendendo todos que estavam ao seu redor. Um deles até corre para a direção. Deus aceitou um discípulo? E outro fala, quem é ele? Aquele pro-gamer daquela vez? O pessoal exclama enquanto olha para a direção de outro cara. Não, parece que é um gamer comum, ele comenta. Um gamer comum. Outra pessoa fala enquanto entra na sala. Então, a senhorita fala, vice-presidente, não, quero dizer, chefe de equipe. Amplia a tela. O chefe de equipe fala, ele é loiro, usa óculos e tem olhos azuis. Ele é alguém alto. É o vice-presidente da Hive, o chefe geral do time Hexagon, Oppenheimer. Sim, senhor, todos falam. Com certeza. E ele olha para as informações do indivíduo. Ele põe as mãos no bolso e olha com atenção. Ele então comenta. É um usuário qualquer da Coreia. Han Tae-sung, ele lê, enquanto olha, sorrindo um pouquinho. Vamos ver quanto tempo ele consegue aguentar. Ele comenta, olhando para a foto do nosso querido Sang. E com isto, o capítulo acabou. Um pouco mais cedo do que o esperado. Porém, aí está ele. Sang conseguiu começar a fazer seu treinamento. Um início muito inesperado. Foi de sua guilda destruída, ser traído pelas pessoas que confiava, por ter desafiado uma guilda muito grande e superior à dele. E então se encontrar inesperadamente com um NPC poderoso de nível máximo, tornando-se assim seu discípulo. E agora ele começa sua missão, sua jornada para se tornar o mais forte. Pois apesar de tudo isso, Sang dependeu de muitos na sua vida. Ele tinha que se esforçar muito, além dos outros. Quase como os outros, sofreu muito, teve que batalhar, mas agora o mundo estava capotando. É como eles falam, o mundo não dá voltas, ele capota. Lábios craquelados, Sang olhava para a direção do anúncio enquanto passava pela rua. Ele parecia que perdeu a esperança, seus olhos estavam quase sem brilho. Ele não tinha muita outra opção, afinal de contas, queria escapar dessa realidade miserável. Ele lembra de como eram as coisas e o que lhe levou a escolher essa opção. Assim eu fugir para o BNW, mas esse lugar também não era muito diferente da realidade. Só foi destruição, só foi decepção. Talvez o miserável não seja realidade, mas eu mesmo, ele pensou. E ele lembra como a esperança apareceu de forma inusitada.
Foi quando eu encontrei o meu mestre, quando tudo parecia perdido. Ele tinha um semblante de confiança, exalava força e poder e estendia para Sung sua mão. Com esperança renovada, eu comecei treinamento para me tornar invencível. Ele se lembra de todas as vezes que fora no Lago da Purificação, enfrentando a dor, enfrentando todo tipo de dor, aprendendo novos treinamentos contra seu mestre, escalando montanhas, tudo se empenhando com tudo para conseguir o melhor resultado possível. E antes que eu percebesse, 3 meses já haviam se passado. A atualidade está num casebre, na montanha, onde neva. O senhor ancião bebe um pouco de bebida alcoólica. Ele estava satisfeito e fala: nunca pensei que um dia seria servido por um discípulo. Vamos, beba também. Ele estava feliz. Enquanto seu discípulo, Sung, fala: obrigado, mestre. E depois o seu mestre fala: depois de hoje, os prometidos 99 dias também terminarão. Ele fala voltando pro assunto. Não está triste por deixar essa montanha? A montanha Kulum? Imagina, Sam fala, um pouco nervoso, porque eu sentiria falta deste treinamento infernal, afinal de contas. O mestre então fala: fraco? Está reclamando depois de apenas 3 meses de treino? E eu até te dei tempo para descansar. Eu nem dormi enquanto praticava. Ele comenta do seu próprio treino. Sung então pensa: use esse tempo de descanso para trabalhar e pagar as dívidas, afinal de contas. Ou seja, não tinha tanto descanso assim para nesta conversa. Agora que eu penso nisso, sempre tive uma curiosidade. Mestre, você já teve um tempo como o meu? O mestre, perplexo com a pergunta, começa a refletir por um momento. Houve um tempo em que eu também buscava força. Ele comenta, pondo a sua xícara, o seu copinho, de volta para a mesa. Claro, eu não era um lixo que nem você. Sam fica irritado, então pensa. Eu me pergunto como você era jovem. 500 anos atrás. O mestre fala interrompendo a linha de pensamento de Sung. Sung presta atenção no que seu mestre começa a narrar. 8 mais fortes do continente. E todos eles eram realmente poderosos. Eu sempre fui o último entre eles. E eu queria desesperadamente vencer aqueles mais fortes do que eu. E como resultado de me isolar aqui na montanha Kulum para treinar, consegui obter o poder supremo. Após vários anos, já ficando um velho. Porém, mesmo assim eu não consegui vencê-los. Sung fica perplexo e fala: o adversário era tão forte assim? Um pouco confuso. Então o mestre admite: não. Quando eu desci a montanha, percebi que 500 anos já haviam passado e todos eles já haviam envelhecido e morrido. O quê? Sung fica perplexo quando o mestre admite, afinal de contas, o porquê que ele nunca venceu. Durante todo esse tempo de treino, eu esqueci o fluxo do tempo. Todos os outros olhavam para ele como se ele fosse uma pessoa esquisita, um mendigo, enquanto ele estava confuso de onde estava a casa dele. Por causa disso, tudo que ganhei com o treinamento tornou-se completamente inútil. Ele comenta enquanto mexe em alguma coisa, pegando de dentro de sua roupa. Então ele fala: mestre, Sam comenta. O mestre dele joga um livro antigo em cima da mesa na direção de Sung. Tome, aceite isso, surpreende Sung. Ele pergunta: o que é isso? Você sabe o que significa invencível? O mestre pergunta e Sung era perplexo e fala: não se tornar mais forte do que qualquer um? Ele pergunta. Aí o seu mestre fala: errado. Ser invencível significa ter uma força que não pode ser derrotada. É o poder de vencer qualquer inimigo. Ele fala enquanto se levanta e anda na direção de Sung. Mas então Sung fala: mas para vencer, não é necessário ser o mais forte que o inimigo? Aí seu mestre comenta:
Não é necessário ser sempre mais forte. Ele olha para Sangue enquanto Sangue olha para a direção dele perplexo e com surpresa, impressionado. O mestre então completa essa frase: basta tornar o inimigo mais fraco do que você. Nesse livro está a epifania que acabei de mencionar. Ele fala olhando para Sangue. O início e o fim do mestre dos debuffs. Subitamente, o livro começa a se transformar em energia roxa e sumir como se fosse um gráfico holograficamente nas mãos de Sangue. Notificação. Missão completa. O início do verdadeiro treinamento. Transformação radical. Detalhes. Resistir ao treinamento de Deus. 100%. Você conseguiu mudar de classe. Sua classe mudou-se de discípulo para mestre dos debuffs. A energia paira e flui para Sangue. E ele fala: mestre dos debuffs? Ele está um pouco perplexo enquanto está processando o que acabou de acontecer com ele. Seu apelido, seu nickname, mudou de Tae Sangue para Siegfried. O Sangue comenta: espera um minuto. Siegfried? Então, o mestre fala, rindo um pouquinho: você é o único e incomparável discípulo deste mestre. Então, não deveria usar um nome que corresponda a isso? Daqui pra frente, atue com esse nome. Sangue fica perplexo, com uma cara de choque de quem não tá acreditando no que tá vendo. Ele pensa: em BNW, não é possível mudar o nick. Mas você até usou o fluxo do sistema para seu bel prazer. Com a mudança de nome, sinto que tivesse renascido. Ele fica confiante e para de pensar nessa outra questão. Ele aperta seu punho e olha para sua mão. Com este poder, até os caras da Gênesis podem ser derrotados. Ele estava determinado. Realmente a esperança havia voltado para o seu ser. Então, seu mestre se vira e fala uma coisa muito rápida. Ah, e agora que você me tornou-se meu discípulo? Há certamente algo que você deve fazer. Sangue presta atenção e pergunta: mas o que seria? Então, ele fala: aqueles malditos que morreram antes deixaram seus sucessores antes de entrar no caixão. Ele lembra para ele: a vontade do mestre, categoria e missão épica, detalhe, derrote os descendentes de 7 poderosos que dominavam o continente 500 anos, excluindo o mestre Neus. Progresso 0%, 0 de 7. Descendente do deus do trovão Varja, do espadachim Burciélago, do grande sábio Zigarte, do demônio de sangue Berserk, do rei da lei Maugris, do arqueiro divino Windforce e do rei dos piratas Brão. Derrote esses descendentes com a técnica que o mestre criou. Rapidamente, pondo sua mão com uma reverência e confiante, uma contra a outra, Sangue fala: claro, qualquer um que seja discípulo que fosse, e seu discípulo certamente os derrotará, e provarei a força do mestre. Ele fala com confiança. Os olhos de seu mestre brilham um vermelho. Ele fala: seus olhos estão brilhando agora. Ele balança seu dedo com poder. Minha lição termina aqui. O poder envolta o protagonista e ele vai ser teleportado para outro lugar. Agora, desça a montanha e torne-se mais forte para me suceder. Ele fala. Sangue, com seus olhos púrpura agora, determinado, fala: então eu irei, meu mestre. E ele desaparece. O seu mestre olha para a direção e contempla. Talvez eu devesse ter treinado mais tempo antes de ter enviado ele. Porém, já é tarde demais. Agora em outro local, muito belo, montanhas cercam um castelo. No extremo oeste do continente, no território de Bierman. Entrando numa floresta, Sangue comenta: o território de Bierman. Ele me enviou pra bem longe, hein? Ele fala enquanto começa a caminhar pelo local. Ele pensa: na verdade, isso é bom pra mim, já que atualmente estou no nível 1 apenas. Se encontrar os caras da Gênesis agora, serei espancado com certeza. Ele anda até um tronco
para se sentar. O mais importante agora é crescer sem ser perturbado até pelo menos no nível 100. Ele comenta enquanto observa as informações da classe. Mestre dos debuffs, oculto. Uma classe oculta, com função: dano explosivo de curto alcance, suporte nuker de área. Descrição: um tipo de alcance físico que luta enfraquecendo o inimigo com vários debuffs. Arma principal, armas pesadas. Equipamento principal, armadura pesada. Maestria em equipamentos, maestria em massas, S. Em escudos, S também. Em espadas largas, S. Em lanças, em manoplas e em armaduras pesadas, todas do nível S, porém do nível 1. Habilidade do mestre debuff: 2 da fraqueza, marca da mortalidade, golpe forte, controle de velocidade, desprezo pelo forte e marca da fraqueza, sendo Deus da fraqueza, marca da mortalidade e golpe forte, todos no nível 1, enquanto controle de velocidade, desprezo pelo forte e marca da fraqueza são atualmente bloqueados. Sangue põe a sua mão sobre o seu nariz, parte do seu nariz e sobre sua boca, e comenta: golpe forte deve ser uma habilidade ativa. Deus da fraqueza e marca da mortalidade são debuffs de área. Ele comenta para si só. Ele começa a analisar as habilidades. Marca da mortalidade nível 1. Cria um campo circular centrado no conjurador. Reduz a defesa e a resistência mágica dos inimigos. À medida que o nível da habilidade aumenta, o alcance do campo também se expande. Marca da fraqueza nível 1. Ele cria um campo circular, centrando-se no conjurador também. Gradualmente reduz a vida e a mana dos adversários. À medida que o nível da habilidade aumenta, o alcance e o campo também vão aumentar, tanto no dano quanto no seu alcance. Como o dano é fixo e aumenta proporcionalmente a mana do conjurador, não é afetado pela defesa ou resistência mágica. Sang exclama perplexo quando olha. Isso é loucura, não é? Ele não acredita no que está vendo. Reduzir tanto defesa quanto resistência mágica? Ele está espantado enquanto exclama. E ainda por cima causa dano fixo proporcional à mana? É super trapaça. Ele se levanta subitamente no choque. Eu quero usar isso logo. Ele fala de uma cara diabólica. Ou melhor, muito animada. Não tem nenhum monstro por aqui? Ou talvez um NPC passando para bater? Ele já tinha planos para logo aumentar de nível. Afinal de contas, ele não podia continuar no nível 1 para sempre. Tinha que chegar no nível 100 o mais rápido possível. Então, algo corta seus pensamentos. Alguém exclama: "Ah, eu não sou seu inimigo, Kian." Uma criatura, parece um tigre até, está correndo na direção e Sang perplexo se vira, chocado. Hã? Ele não entende o que está acontecendo. Um tigre, ele comenta. Porém, na boca do tigre tinha uma gaiola, e nessa gaiola é um hamster. Esse hamster estava chorando. Ei, humano, me ajude, por favor, Kian. Missão urgente, oculta. Salve o grande espírito. Conteúdo: derrote tigre mutante. E resgate o grande espírito. Recompensa desconhecida. Sang observa a situação e então pensa: uma missão oculta? Esse hamster falante é o grande espírito? Mas esse tigre mutante, ele era para a direção do tigre. Era imponente e grande. Realmente era um tigre mutante. Seus olhos eram vermelhados e ele parecia perigoso. Um tigre mutante do nível 25. Um tigre que sofreu mutação por uma energia desconhecida. Sang então pensa: para um monstro de área inicial, o nível é muito alto, não é? Ele pensa. Só que Sang então pensa: e daí? Afinal de contas, ele não podia ficar se segurando e se acovardando em todas as situações. Ele precisava ter mais coragem. Ele olha para um graveto que estava perto de si, no chão, e o pega, ativando uma magia. Foi o que o mestre disse, ele pensa. Marca da mortalidade: a defesa e a resistência mágica dos inimigos diminuem. Marca da fraqueza: a saúde e a mana dos adversários também diminuem gradualmente. Ele faz um combo de magia e parte para cima do tigrão. Não importa quão forte seja o meu oponente.
Rapidamente o tigre e o grande espírito da floresta começam a ser afetados pela magia em campo. Minhas forças estão acabando, Kyo. A criaturinha comenta enquanto ainda está na jaula. O protagonista, Sangue, parte para cima, seus olhos azuis focados, enquanto dá uma paulada em cima do tigre, fazendo-o quebrar um de seus dentes e libertar o pobre hamster, espírito da floresta. Determinado, Sam comenta enquanto fala, finalizando sua frase, ou melhor, seu pensamento. Basta enfraquecê-lo. O tigre mutado começou a partir para cima de nosso querido Sangue. Ele, com sua garra poderosa, tenta atacar a um monstro de nível 25. Porém, Sangue já estava preparado para isso. Ele continua correndo, continua avançando e desvia da criatura. Quando ele desvia ao mesmo tempo, ele ataca dando uma paulada ou uma sequência de pauladas na direção dela. A criatura enfurecida tenta atacar de novo, porém Sangue já previu isso e rapidamente desvia, se jogando para trás. O hamsterzinho, que na realidade é o grande espírito da floresta, fica impressionado enquanto observa isso na sua gaiola. Incrível, ele pensa. Um humano apenas de nível 1. Ele observa o humano e o tigre mutado. O humano estava desviando de todos os golpes da criatura de nível 25, dando paulada atrás paulada contra ela. A criaturinha continua então a pensar. Está lutando de igual para igual com uma criatura mutante de nível 25. Por favor, vença e me salve, seu humano. O hamster chora e grita, enfurecendo Sangue. Esse maldito hamster, tão barulhento que chega a ser insuportável. Você está me incentivando ou você está me atrapalhando? Sangue decide deixar isso pra lá e fica um pouco mais sério, um pouco mais nervoso. De qualquer forma, ele pensa. Mesmo depois de ser golpeado dezenas de vezes, ainda está na metade da vida. Ele olha para a criatura ameaçadora. E mesmo com o debuff, parece que não posso ignorar a diferença de nível por completo. Minha mana e saúde estão começando a diminuir também. Minha arma está no limite. Ele olha para o seu galho, que está praticamente quebrado. Se eu não matar ele com o próximo golpe, ele pensa, eu que morrerei. Ele parte para cima, concentrando toda essa energia no bastão. Golpe forte, você ataca o inimigo com força. Ele ativa uma habilidade. Os dois oponentes se encaram um ao outro. E então, numa velocidade assustadora, o tigre mutante corre para cima de Sangue, mas suas garras eram muito afiadas e estava pronto para retalhar Sangue. Porém, Sangue já estava prevendo isso. Ele desvia. Por pouco, na realidade, o tigre ia acertar a cara dele se ele tivesse o pego. E Sangue prepara uma paulada contra a sua cabeça. O golpe é tão avassalador que levanta a poeira em volta e quebra a arma de Sangue no processo, se é que dá para chamar isso de arma. Isso quebra todos os dentes do tigre, nocauteando ele e fazendo o nível de Sangue subir absurdamente de uma vez só. Você alcançou o nível 15. Sangue fica impressionado, colocando o restante do que sobrou de sua arma através de seu ombro e olha para si mesmo. Lutar até a morte por 15 níveis valeu a pena. Vencer o que realmente é absolutamente invencível. Ele fala enquanto olha para a criatura que já foi de F. Isso é que é ser um mestre dos debuffs. Mestre. Afinal de contas, estava falando sobre seu mestre, aquele quem ajudara ele a conseguir essa classe. Ei, humano, pare de ficar aí encarando e me tira logo daqui. Uma voz irritante o tira de seus pensamentos. Era aquele hamster chato. Sangue fica quieto e ele murmura, isso é tão... Depois de alguns momentos, o hamster foi liberto. Ou melhor, o espírito da floresta. Ufa! Essa foi por pouco. Muito obrigado, mano. O hamster fala suspirando de alívio. O que faz Sangue olhar pra ele,
Que maneira de falar tão elegante. Eu diria pomposa, mas elegante serve também. O hamster continua falando. Eu realmente quero retribuir favor. Você não se sente solitário em alguma aventura? Ele fala se achando um pouquinho, pondo seu ombro contra a gaiola. Se você quiser, eu posso lhe acompanhar, porém, o espírito da floresta não consegue terminar a frase, pois Sangue já havia interrompido. Eu não me sinto solitário, não. Ele se vira e continua andando como se nada tivesse acontecido, olhando o sistema. E o espírito da floresta fica surpreso. Quê? Espera um minuto. Eu perdi minha memória. E agora eu estou completamente sem forças. Ele choraminga, segurando a barra da calça de Sangue. Apenas me leve com você, por favor. E então Sangue fala. Por que você tem que ser tão patético? Ele fica irritado. Eu não tenho interesse de criar pet. Depois ele percebe a janela do sistema que apareceu. O que é isso? Missão concluída. Salve o grande espírito. Detalhes. Derrote tigre mutante. Resgate o grande espírito. Recompensa? Contrato com o grande espírito da bebida. A recompensa da missão era esse carinha? Que recompensa merda. Sam comenta. Então ele pensa, espera. Agora que penso sobre isso, esse carinha é um grande espírito, certo? Mesmo sendo um hamster, se é um grande espírito, ouvi dizer que são de nível semelhante ao rei dos espíritos, ele pensa, interessado. Se ele recuperar sua força, enquanto o grande espírito continua choramingando. Aí então Sangue fala, ok, vamos fazer um contrato. Você pode falar de forma rude, mas tem seu charme. O grande espírito fica esperançoso. Seus grandes olhinhos brilham enquanto fica animado olhando para ele. Sério? Então vamos começar. E a mágica começa a acontecer. Correntes douradas e um símbolo aparece na mão de Sangue. E logo em seguida aparece um brilho na testa do grande espírito. Que sensação estranha, eles pensam. Você conseguiu um contrato com um grande espírito. O sistema parabeniza. A notificação do sistema avisava o grande espírito da floresta. Prometeus, Cactus, Hydra, Leviathan Blaze, Zacarias, Anabólica, Gairardo. Nível 15, ele tem o mesmo nível que o contratante. Espécie, Divindade Bestial, classe, Trapaceiro, títulos, Tirano da Floresta, Protetor da Floresta, Demônio da Floresta, Boca Suja da Floresta, Arruaceiro da Floresta. Habilidade nenhuma. As habilidades avançadas ainda não são disponíveis. Esse 17, muito possível que deve ser no nível 17 que ele libere. Sangue olhando para isso, não tá muito motivado. Se compartilharmos o mesmo nível, quanto mais forte eu ficar, mais forte ele se torna. Arruaceiro da Floresta? É o que, mano? Porém, sua linha de pensamento é cortada pelo próprio espírito da floresta. Bem, já que fizemos o contrato, deixe-me me apresentar formalmente. Ele tosse um pouquinho para chamar atenção. Ele faz uma reverência. Meu nome é Prometeus, Cactus, Hydra, Leviathan. Mas ele é cortado de novo por Sangue. Esse nome é muito longo. Notificação. Você deu um novo nome ao grande espírito da floresta com quem fez o contrato. De agora em diante, o seu nome é Ramsey. Agora Ramsey fica chocado olhando para ele. Quê? Depois de um tempo, Ramsey estava com seus braços cruzados, uma cara emburrada. É natural ele ficar, afinal de contas, seu nome foi mudado desse jeito. Mas eu admito que esse nome é muito longo, mano. Irritado com o espírito da floresta que estava em seu ombro, Sangue fala, ei, você poderia parar com essa cara de quem comeu e não gostou? O espírito da floresta então fala, como você pode me dar um nome tão ridículo pra mim? Sangue então pergunta, o que tem de errado com Ramsey? É fofo. Ele ri enquanto olha pra ele. O espírito da floresta fica irritadíssimo. Mesmo assim, um grande espírito chamado Ramsey, isso diminui minha dignidade. Sangue então fala, agora que está feito, não pode ser mudado, certo? Aceite, Ramsey.
Mas por que um grande espírito como você estava preso naquela gaiola? Ramsay olha para ele, não mais irritado nesse momento quando percebe a pergunta do protagonista. Eu também não sei ao certo. Quando recuperei a minha consciência, eu estava lá. Ele fala se lembrando. E não me lembro de nada antes disso, infelizmente. A única coisa que me lembra é meu nome. E que eu era um grande espírito de alguma floresta. Então, o prota fala. Em outras palavras, é uma situação frustrante. Ramsay choraminga puxando a bochecha de sangue e fala. Então, como você é minha mestra agora, você tem que me ajudar a recuperar minha memória. Bem, não pense nisso com muita pressa. É o que Sangue fala. Ele para por um momento, olhando para frente. Tanto você quanto eu precisamos ficar mais fortes primeiro. Ele fala olhando para a cidadezinha pitoresca e pequena, ou melhor, uma vilazinha que ele acabou de chegar. Dentro da vila, ele entra no estabelecimento. Um senhor de meia idade fala: bem-vindo, ser de outro mundo. Ele era Jericó, um atendente do balcão da Guilda dos Mercenários. Ele era um NPC. Por que você veio à nossa guilda de mercenários? Jericó pergunta para Sangue. Então Sangue fala: eu gostaria de obter uma licença de mercenário. Ele fala olhando para Jericho e pensa: é apenas para crescer novamente, isso é essencial. Jericho então fala: para obter licença é necessário fazer a avaliação de qualificação. Ele aponta para um caderno aberto. Mesmo que você seja um imortal, é necessário verificar se você tem o mínimo de habilidade, correto? Primeiro, os coelhos mutantes que aparecerem frequentemente no território de Beerman. Será que isso serve como qualificação? Sangue interrompe ele, botando na presa da criatura que ele havia destruído. Hã? Isso é... Não, é uma presa de um tigre mutante! Jericó fica surpreso olhando para a façanha que Sangue havia trazido para ele. Presa de tigre mutante. Tem boa resistência e durabilidade, sendo usada como material para armas de baixo nível. Então Sangue continua a falar. Eu o capturei a caminho da vila. É mais confiável do que capturar coelhos mutantes aos quilos, não é? Ele pergunta, se esnobando um pouquinho. Então Jericó, ainda perplexo, olhando para a presa do tigre mutante que ele está segurando no momento, fica surpreso e fala: certamente é, mas é difícil acreditar que você capturou essa criatura mutante sozinho. Ele fala enquanto olha. Não, talvez não seja esse o caso? Ele olha para as roupas de Sangue que estavam farrapo, e Sangue fala: sim, ele não parece alguém impressionante. Ótimo, ótimo. Isso seria suficiente. Vou emitir sua licença. Então venha comigo. Jericó fala, enquanto se vira, botando a presa de tigre mutante em algum bolso de sua blusa. Então Sangue pensa: eu tava em dúvida, mas parece que isso funcionou. Um tempo depois, Jericó retorna e mostra sua licença para Sangue. Aqui está, sua licença de mercenário. Ele dá uma insígnia redonda que parece até um relógio de bolso fechada. Sangue fala: muito obrigada. Então Jericó tosse um pouco e fala: se você tiver um tempo, poderia ouvir minha história? Sangue então pergunta: que história essa seria? Então Jericó, um pouco preocupada, fala: recentemente as criaturas mutantes têm se aglomerado de forma anormal nessa cidade. Até outro dia, uma fazenda próxima foi atacada por elas. E as pessoas da vila estão tremendo de medo. Todo mundo está preocupado. Sangue então fala: você está dizendo que a frequência dos monstros aparecendo na vila aumentou? Ele fala olhando para o lado e Jericó assente com a cabeça. É isso mesmo. Ainda por cima, o tigre mutante que você pegou é originalmente um monstro que não poderia ser visto nos territórios de Beerman até recentemente. Mas, recentemente, não são apenas os tigres mutantes que apareceram. Monstros ferozes como lobos mutantes e bisões mutantes também apareceram. E eles estão ameaçando o território de Beerman.
Entendo, Sangue assente falando enquanto olha de volta para o moço. Sangue então pensa, é estranho ter uma criatura de nível 25 nesta área de baixo nível. Deve haver algum problema. Então, o Sr. Jericó pergunta. Então, sobre isso, né? Eu gostaria que você ajudasse. Ele quase que suplica. Defesa do território de Birman. Categoria missão normal. Detalhes, faça o seu melhor para ajudar o território de Birman até que a situação se resolva. Progresso nenhum. Recompensa ao completar 100 moedas de ouro. Então, Sang fala, olhando para Quest. Mas meu nível é muito baixo para ajudar. Então o senhor fala, é um pouco embaraçoso dizer isso, mas você é a única pessoa nessa vila inteira que derrotou um tigre mutante sozinho. Além disso, nosso território é tão remoto que não temos um círculo mágico de comunicação. Então levaria pelo menos uma semana para obter ajuda de fora. Ele admite, e Sang olhando ao redor realmente era uma vila isolada e pequena. E Sang pensa, esse lugar é tão isolado assim? Normalmente, não aceitaria uma missão tão irracional, Sang pensa olhando para missão. Porém, tem uma exceção e ela é cheia de explosão de níveis, você sabe? É uma abreviação para aumento explosivo de níveis, assim como aconteceu mais cedo, que Sang pulou de nível 1 para nível 15 ao derrotar uma criatura de nível 25. Então Sang fala, entendi o que quer dizer. Ele fala olhando para Jericó que fica animado, então pergunta, então? Então Sang fala, vou ajudar. Enquanto isso, em outro lugar, um pouco longe do território de Birman, no castelo do território de Shire. Nós vimos dentro do castelo, estava um desastre. Muitas pessoas haviam morrido e alguém se arrastava ainda com vida. Por favor, ele implora. Por favor, poupe-me. Ele chora, porém era tarde demais. O veredito foi dado. Machado desceu. Então a criatura sinistra fala, eu disse para não levar a cabeça. Realmente, os humanos são uma raça estúpida. Mas não se preocupem, alguém ri. Uma linhagem superior comandará vocês. Ele era soberbo. Era uma criatura que nós não conhecemos. Talvez um goblin, talvez um ogro. Não tem como saber. Ele estava em cima do cara que ele acabou de mandar de F. Muito obrigada a todos que acompanharam até o final desse compilado. Vejo vocês na próxima. Cloud Seisei, fui!